Cultura, no programa Revista em Foco, com o seu comunicador Erlito Freire. Estamos entrevistando hoje o historiador e marketólogo Eônio Fontinelli. Eônio Fontinelli também é escritor do livro Viçosa do Ceará, Política e Poder. Esse é o livro que vai ser lançado agora próximo, e nós vamos conversar com Eônio Fontinelli sobre, principalmente, política. Eônio Fontinelli, muito boa noite. Boa noite, Erlito. Boa noite aos ouvintes dessa emissora. É um prazer enorme estar aqui participando do seu programa, na certeza de que estou sendo ouvido por uma quantidade significativa de pessoas, não só aqui em Fortaleza, mas também em cidades vizinhas, certo? Então é um prazer enorme, meu boa noite, e estou à sua disposição para a gente discutir política, discutir o livro, enfim, discutir o assunto que a gente tem a tratar hoje. Eônio Fontinelli, o povo quer saber, como foi a sua infância? Quem é Eônio Fontinelli? Bem, eu nasci em Viçosa do Ceará, uma cidade do interior, uma das cidades históricas do estado do Ceará, uma cidade localizada na Serra da Ibiapaba, na divisa entre Ceará e Piauí, certo? E morei em Viçosa até meus 14 anos de idade aproximadamente, depois vim estudar em Fortaleza e aqui eu tenho estudado e me preparado e também trabalhado na sala de aula, na militância política e etc. Você foi uma criança feliz? Com certeza. Fui criado numa cidade de interior, numa época bem diferente da de hoje. Eu digo porque eu comparo muito quando eu vou ao interior e até mesmo aqui em Fortaleza, né? A gente compara muito a forma como as crianças eram criadas no tempo que eu era criança, há 30 anos atrás, e como a criança é criada hoje. A questão da segurança, a criança antigamente, as casas antigamente tinham seus quintais espaçosos, né? Eu conversava isso hoje com minha esposa. Então, eu fui criado numa época muito interessante, numa cidade de interior, brinquei nas ruas, nas praças, joguei bola, joguei bila, estudei em colégio de freiras. E posso dizer, lá em Viçosa, exatamente. E posso dizer que fui muito feliz ali, na minha infância. Vivi com muita intensidade, inclusive, a vida na minha cidade, né? Quem conhece Viçosa, pode ser inclusive que tem algum viçosense nos banho de rio, escutando. Oi? Tomou banho de rio. Banho de rio, os invernos em Viçosa bem rigorosos, a questão do clima serrano, enfim. Pode ser inclusive que tem algum viçosense nos escutando, porque a colônia viçosense aqui em Fortaleza, amigo, ela é muito grande, embora de uma certa forma dispersa, mas é uma colônia muito grande, né? E eu vivi intensamente a Viçosa do meu tempo. Eu tive uma infância muito feliz, graças a Deus, na minha cidade do interior, como diria o Ataúfo Alves, né? No meu pequenino Miraí. Eônio Fontinelli, sua juventude? Bem, na minha juventude eu já estava morando aqui em Fortaleza. Também posso dizer que vivi com muita intensidade essa época, uma época muito boa. E também eu posso dizer, para dizer que foi uma época muito boa e que tinha muitas diferenças em relação aos dias atuais, é importante a gente dizer que nos últimos anos as coisas mudaram muito rapidamente, né? Como é chegar de uma cidade do interior e vir morar em Fortaleza? Qual a diferença que te chamou mais a atenção? Bom, vou falar aqui na sua juventude. Vou falar de um sentimento que com certeza muita gente tem, porque muita gente em Fortaleza veio do interior. Na minha época, vir do interior morar aqui era começar um mundo novo. Primeiro porque você vinha para Fortaleza, você não tinha a facilidade de se comunicar com o interior e nem de ir ao interior toda hora, né? Você não tinha as redes sociais, você não tinha aí a facilidade de estar interagindo com o seu grupo de amigos lá do interior, como você tem hoje. A pessoa que vem hoje do interior para a capital, ela vem para a capital, mas ela continua muito próximo dos fatos, dos amigos, das coisas que estão acontecendo no interior, porque está aí o Facebook, está aí o Twitter, está aí o e-mail, enfim.
Na minha época, não. Na minha época, vir para Fortaleza era assim. Você vinha para Fortaleza, vinha para estudar, e aí a expectativa de quem vinha era esperar o próximo feriado. Você vinha, as aulas começavam no final de fevereiro, você já contava os dias para o começo do carnaval. Porque no carnaval você ia voltar para o interior para rever os amigos, para rever as paqueras, enfim, para curtir um pouco. E na hora de vir ficava sempre a vontade de ficar mais um pouco, né? Então, na minha época era isso, vir embora, e Fortaleza era você conhecer o mundo novo, porque embora eu já conhecesse Fortaleza, mas aí eu passei a ter que aprender a ter uma rotina aqui. Quem veio do interior para cá vai ter que saber como é que pega o ônibus, onde é que fica, na minha época, a escola, né? Quem vem trabalhar tem que saber como é que se locomove no trabalho, enfim. É uma dinâmica, é uma rotina que você tem que refazer na sua vida. O desejo de ver o mar? Com certeza. A praia, né? A praia em Fortaleza, na minha cidade, onde eu nasci, não é uma cidade praiana, é uma cidade de serra. Então, quem vinha para Fortaleza, vinha na expectativa também de pegar uma praia, de curtir no domingo com a família, se possível fosse, e a praia, né? Um dos atrativos de Fortaleza, para quem vem do interior, também para os turistas que vêm de fora, a gente sabe disso, inclusive virou um grande gerador de fonte de renda, de oportunidade de negócio em Fortaleza, no mundo atual. A praia é um atrativo de Fortaleza para todos, com certeza. Eônio Fontinelli, a sua militância política? Bem, eu sou de uma família política, né? Meu pai exerceu atividade política por muito tempo lá em Viçosa, lá na cidade que eu nasci, inclusive chegou a ser prefeito, e eu sempre trouxe na veia a vocação política, a vontade de discutir, de debater, de assistir às discussões, de participar das discussões do processo político, né? E aí, quando eu vim para Fortaleza, eu vim no começo dos anos 90, nós já tinha passado os movimentos das diretas, mas nós tínhamos, no começo dos anos 90, efervescendo nas grandes cidades do Brasil, a era do impeachment do então presidente da República, Fernando Collor de Mello. E eu, na época, iniciei minha militância estudantil, participei do Fora Collor, participei das passeatas, participei dessa movimentação, achei uma grande experiência na minha vida, embora hoje eu tenha também, na visão de historiador, algumas frustrações em relação a esse momento. Mas para mim foi a minha primeira experiência política, de militância de rua, de organização de movimento estudantil, enfim. E foi muito interessante. E participei intensamente. Você foi um cara pintado? Foi um cara pintado. Eônio Fontinelli, a sua formação acadêmica? Bom, a minha formação acadêmica, ela foi muito inspirada, e isso bate um pouco na questão do meu livro, que nós vamos discutir lá na frente. A minha formação acadêmica, ela foi muito inspirada na minha vivência em Viçosa. Eu sempre tive vontade de cursar uma faculdade de Direito. Sempre foi uma aspiração minha, e meus pais também tinham muita vontade que eu fizesse uma faculdade de Direito. Mas há 20 anos atrás, fazer faculdade de Direito não era uma coisa fácil, Henrique. Você tinha, na época eu fiz o vestibular, poucas vagas na UFC, e você tinha um uniforme para pagar. Na época era muito mais difícil do que hoje. Hoje existem fiéis, ProUni, não sei o que, enfim. De forma que eu tinha uma aspiração muito grande para fazer Direito, mas eu não tinha condições na época, e não fiz, realmente estou fazendo agora. Mas aí eu me formei em História. Foi uma vocação que eu tinha também, e que eu realizei, e me sinto muito realizado em ter cursado História e ser formado em História. Eu fiz faculdade de História, até porque eu nasci numa cidade que tem um ambiente muito propício para esse resgate da história. Viçosa é uma cidade antiga, que tem um casario antigo, preservado. Viçosa é uma cidade cheia de histórias interessantes, nós vamos discutir isso lá na frente. E essa questão da gente
escutar muitas histórias do passado acaba contagiando a gente de curiosidade, né? E assim eu fui fazer faculdade de História e assim eu cumpri também, cumpri com mais intensidade. Hoje estou mais afastado. Uma das minhas grandes vocações que foi a sala de aula, né? Como professor, acho muito interessante. E depois, Erlito, aliando a essa questão da história e da minha militância política, a minha curiosidade, ela também me levou a fazer uma especialização em marketing político, que é uma especialização muito interessante, que facilita a compreensão da política nos tempos atuais. O marketing político, ele tem algumas funções dentro da dinâmica política eleitoral, mas ele também, do ponto de vista intelectual, ele facilita que você compreenda a dinâmica política que vive o Brasil e o mundo de hoje. Então, a minha formação acadêmica, ela tem esse curso. E, atualmente, eu estou cursando a Faculdade de Direito da Unifor, né? É uma das minhas realizações também, me sinto muito satisfeito e muito à vontade, até porque eu acho que o mundo do direito, ele é muito bom para as pessoas que têm aquela facilidade de se indignar com as injustiças, que quer participar, contribuir com o mundo, dando a sua participação no direito das pessoas, enfim, no direito da sociedade. Ok. Esse é o historiador, marketólogo, professor e estudante de Direito, Eônio Fontinelli. Estamos encerrando aqui o primeiro bloco de entrevistas com Eônio Fontinelli. Voltamos já.